neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me.
Ouvintes, mais um exemplo bíblico em relação a pessoas que sofreram aqui na terra por terem o caráter de Deus. José no Egito. Todos conhecem bem a sua história, a sua vida, que foi caracterizada como a perfeição de Deus. Abraão, a fé; Isaque, o amor; Jacó, a graça; José, a perfeição. E sendo assim, ele passou pelo que passou dentro da sua própria casa, sofrendo seus irmãos, e logo foi vendido para o Egito, o que significava a salvação da sua vida física, sendo tirado do próprio buraco que seus próprios irmãos o jogaram. E, consequentemente, a salvação de seus próprios irmãos e de toda a terra de então. Agora, lá no episódio da mulher do governador, do imperador, ele mostrou o sofrimento por causa do caráter de Deus. Muitos homens no mundo agem da forma que José agiram, mas, no entanto, não têm o caráter de Deus. Não se pode basear em evidências que podem ser mistificadas, imitadas, simplesmente por dotes naturais, princípios humanos mesmo. Isso não se confunde com nenhuma das virtudes da estatura do homem perfeito. Não se mistura. Pois bem, então ele sofreu no calabouço por causa do caráter de Deus. Ele governou por causa do mesmo caráter. O caráter de Deus o levou ao mais baixo nível. O caráter de Deus o elevou ao mais alto nível. Seus próprios irmãos se dobraram diante dele e todos tinham que se ajoelhar quando dissessem: "Vem aí, José." Falando perfeitamente de Jesus Cristo. O caráter de Deus que formou realmente o propósito, se tornando um super ser humano. O super ser humano o levou ao Calvário. E aquele mesmo caráter o levou à sepultura. Mas o mesmo caráter o levou às alturas, à ressurreição e à glória. Então, você constata logo de início o percurso aí da sua noiva, ou seja, a noiva do Senhor Jesus Cristo. A trilha. Como existe a trilha da serpente, existe a trilha da semente da mulher. Quando o profeta afirma que o sinal é o sangue, ele está falando assim, que a manifestação do Espírito Santo depende de fé no sangue de Jesus Cristo. Porque logo ele mostra que o sinal é o Espírito Santo.
Nós estamos comentando essa série baseada exclusivamente na mensagem O Sinal. E aqui vemos que Jesus foi um super ser humano. Totalmente humano, mas totalmente Deus. Por isto, foi um super ser humano. Um ser humano através do qual o Pai se manifestava. Se manifestou e se manifesta. Não há outro propósito de Jesus Cristo ter uma igreja, a não ser com este fim. Dele se manifestar através dela, que por sua vez é seu corpo místico. Agora, nós não somos propriamente Deus em totalidade como Jesus era, mas somos em porções. E porções mais porções, forma-se o total. Parcelas mais parcelas, forma-se o total. E aqui estamos nós, não conjecturando, mas encarando exatamente a realidade, não somente a respeito de Deus, não somente através da unidade de Pai, Filho e Espírito Santo. O que é fundamental? Ver o Pai no Filho. Sair do paganismo das três pessoas distintas, doutrina que foi criada no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Não somente para vermos que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo. Não somente para vermos Elias, com seu ministério tríplice, manifestando o ministério do Filho do Homem nos dias iguais aos de Sodoma e de Gomorra, como também iguais aos dias de Noé. O sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, revelando os grandes mistérios da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, revelando os selos. E dentro dessa revelação, ele mostra o batismo do Espírito Santo sem sensação. Ora, tudo isso é grande. Tudo isso é fundamental, ver estas coisas. Saber o que o irmão Brana fez, testemunhos daquele Timóteo do irmão Brana, que conviveu com ele naqueles dias. Pessoalmente, carrega aquele ministério bonito de mostrar o irmão Brana como o profeta de Deus. Tudo muito bom, aproveitável, fundamental. Mas, por fim, o essencial chegou. É ver Cristo em você. É Cristo na igreja. Porque aí compreende não somente o ministério tríplice do profeta Elias, filho do homem, manifestação do ministério do Filho do Homem, e sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Não é somente isto. Você fica de cá e ele de lá. E você falando bem dele, mostrando as profundidades, as belezas
Há muita gente que tem esse dom de mostrar belezas, combinar assuntos. Mas agora é o mistério tríplice, Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. No fim das contas, o que é que vai valer? Foi aquela fitinha que eles rodaram para você? Foi aquele documento unilateral? O que é que vai valer para você? É você conhecer os testemunhos de Billy Paul? O que é que vai contar no final das contas? Na conclusão final? Pense um pouquinho. Estar sob o sinal lá no Egito e dizer: eu atravessei o mar vermelho a seco. E cantei juntos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu dancei, eu rolei na areia, eu pulei, eu saltei, eu me sacudi toda, eu me sacudi todo. Tudo bem, maravilhoso. Eu bebi da água, da rocha, eu comi do manjar, do maná. E foi até onde? Foi até onde não chegou nem em Cades Barneia. Porque lá em Cades Barneia, somente os filhos tinham ficado, permanecido, com exceção de Josué e Calebe. É aquela linguagem popular, no fritar dos ovos, onde você vai aparecer? Com os ouvidos cheios de tanta coisa, de um lado e do outro. Qual é a vantagem de você entrar na preferência e bater seu carro e morrer ou ficar paralítico? Ah, mas eu estava na preferencial. É vantagem? E às vezes nem está na preferencial. Às vezes está até invadindo o terreno alheio, a vida alheia. E por fim vai responder pelas vidas alheias, pelos pecados alheios. Qual é a vantagem no final das contas? Nós estamos aqui sob o sinal. Tudo bem. Mas vai até onde? Vai até onde a razão manda você falar. Manda você murmurar. Manda você difamar. Manda você injuriar. Manda você julgar. Manda conspirar. Você não passa dali. Se você tem revelação perfeita do Êxodo, você tem possibilidade de ter revelação do Apocalipse, dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, a revelação do rapto. Mas se você não tem a revelação do Êxodo, não existe tal possibilidade. É o quadro perfeito. Com razão, o profeta não deixava em instante algum se esquecer do Êxodo. Porque aquilo tem um relacionamento fundamental, alicerce de toda a jornada cristã. É um quadro perfeito, é um retrato perfeito. Eles estiveram debaixo do sinal
circunstancialmente, em benefício próprio. Mas espiritualmente, eles nunca estiveram debaixo do sinal. Essa é a grande verdade. Quem se tornou super homem na jornada? 2 dos quase 3 milhões de pessoas. Josué e Calebe. Representando exatamente o Espírito Santo e aqueles que estão cheios desse Espírito Santo, que estão sob o sinal, não, sob legalismo. Então agora, sim, aí ele tem uma filha, um filho de Deus, da super expressão do profeta, super vida que estava nele, em Jesus Cristo. Volta sobre você. Aí vem o cruzarei novamente este caminho. Vou e venho para vós. Muda você de pecador e das coisas do mundo. Uma mexeriqueira, a maior do país. Igreja mexeriqueira, porque a boia da caixa d'água dali é mexeriqueiro, o pastor. Muda dessas coisas, de um membro de igreja, de um frequentador de igreja, a um cristão que nasceu de novo, cheio do Espírito Santo. A vida de Deus saindo de você como faísca da bigorna, enquanto você caminha cheio de virtude, amor e brandura, e o Espírito Santo movendo, falando. Aí está o verdadeiro sacerdócio. As campainhas tinindo. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Ah, sim! Oh, que coisa! Aí está você! Ouvir da mensagem, contemplando a coluna de fogo e com a bendita segurança. Que glória! Mas agora não é coluna de fogo mais, agora é a arca. É seu coração naquilo. Você passou da morte para a vida, absolutamente sem condenação. Agora sim, seu coração não te condena. E por isso, não sob uma emoção, uma sensação, você tem como sua mão, como seus membros do corpo não cogitam pertencerem àquele corpo. O crente não cogita pertencer ao corpo de Jesus Cristo. Sofre com ele o caráter de Deus. Geme com ele. Se alegra com ele. Rejubila com ele. Morre com ele. Ressuscita com ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Salvador, o teu imenso amor enche meu coração.
posso andar. Vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar